chega, o negócio é diferente. O fraco fica forte e o tom fica crente. Quando Jesus chega, entra pra mudar o curso da história, apagando o passado de derrota e escrevendo de vitória. Quando Jesus chega, muda todo o ambiente. O mundo grita glória e o sul escuta crente. Manda tirar a pedra pra dar vida a quem morreu. Quando Jesus chega, chega e diz: acredite, o grande aqui sou eu. Jesus chegou no meio do deserto e fez a multiplicação. Chegou na pescaria e a abundância veio então. Chegou no casamento e água em vinho transformou. Chegou lá no velório e o morto levantou. Chegou lá em Bethesda e fez o coxo levantar. Chegou lá em Gadara e o homem libertou. Mandou tirar a pedra e Lázaro ressuscitou. Foi na casa de Jairo e o velório cancelou. Recebe o teu milagre, pois Jesus aqui chegou. Jesus chegou na tua vida, chegou na tua casa, chegou na tua família, vai te encher de graça, nada está perdido. Eu sou o teu amigo, estou presente como um grande ligado contigo. E tem milagre no recinto, providência no recinto, fez conquistando lares, acalmando a tempestade. Calma, ninguém vai morrer, pois eu cuido de você. Quer poder, recebe hoje, pois eu renovo você. Quando eu chego no palácio, o povo segue o rei. Aleijado dá um salto e é cheio de poder. Hoje é dia de milagre, pois estou no ambiente e cheguei para fazer. Jesus, ele chegou, irmãos, antes que nós chegássemos aqui, ele já estava. Jesus chegou, olha aí, ó. Jesus chegou, Jesus chegou, Jesus chegou. Quando Jesus chega, muda todo o ambiente. O mundo grita glória e o sul escuta crente. Manda tirar a pedra pra dar vida a quem morreu. Quando Jesus chega, chega e diz: acredite, o grande aqui sou eu. Glória a Deus, aleluia. Jesus, ele está dizendo assim pra mim e pra você, ó. Ele está falando dessa forma essa noite. Você não pode, mas eu posso, pois sou o Deus que faço. E quando eu entro em cena, eu chego e mudo o quadro. Eu sou da tua vida e a causa perdida. Estou agindo hoje pra te mostrar a saída. Pode ficar tranquilo, eu estou com você. Eu tenho solução, eu vim te defender. Descanse o coração, pois eu cheguei primeiro. Cheguei para fazer. Jesus chegou, toca na orla das vestes, Jesus essa noite. Ó Jesus chegando nessa causa impossível. Ó Jesus chegando nessa causa da justiça. Ó Jesus chegando nesse relacionamento que está quase acabando. O negócio é diferente. O mundo grita glória e o sul escuta crente. Manda tirar a pedra pra dar vida a quem morreu. Quando Jesus chega, chega e diz: acredite, o grande aqui sou eu. Sou eu. Glória a Deus, aleluia. Jesus, ele já está aqui, irmãos. Antes que nós chegássemos, o Senhor, ele vem na nossa frente. Ele vem endireitando os caminhos, as veredas tortuosas, para que nós possamos estar aqui essa noite. Por mim e por você, nós não estaríamos aqui. Como já foi falado, nós estaríamos em casa, nós estaríamos em qualquer
consigo. Louvado seja Jesus. Quero agradecer em primeiro lugar ao Senhor por essa rica oportunidade de estar mais uma noite, irmãos, engrandecendo o nome do Senhor, com grande tremor e temor, porque muitas das vezes a gente quer ser usado, mas é um tremor e um temor muito grande que nós temos que ter diante do nosso Senhor, em ouvirmos quando eu estava ali sentada, que de Deus usar a nossa boca, para mim é uma das maiores responsabilidades, mas o Senhor ele tem falado muito no meu coração, nesse texto muito conhecido da igreja, João capítulo 5, que vai falar sobre o paralítico de Betesda. 5, o versículo 1 em diante. Depois disto, havendo uma festa entre os judeus, e Jesus subiu a Jerusalém. Ora, em Jerusalém há, próximo à porta das ovelhas, um tanque chamado em hebreu Betesda, o qual tem 5 alpendres. Neste jazia grande multidão de enfermos, cegos, mancos e ressecados, esperando o movimento da água, porque o anjo descia em certo tempo ao tanque e agitava a água. Assim, o primeiro que ali descia, depois do movimento da água, sarava de qualquer enfermidade que tivesse. E ali estava um homem, havia 38 anos, que achava-se enfermo. E Jesus, vendo esse deitado, sabendo que estava nesse estado havia muito tempo, disse: queres ficar são? O enfermo respondeu-lhe: Senhor, não tem homem algum que, quando a água é agitada, ponha-me no tanque, mas enquanto eu vou, desce outro antes de mim. A igreja pode. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Louvado seja. Irmãos, o Senhor ele já tem falado aqui essa noite a respeito de cura. O Senhor ele já tem falado aqui essa noite a respeito de diversas coisas. Quem está ligado já ouviu o Senhor falar. O culto é um culto com as mulheres. Não foi me passado nenhum tema e o Senhor ele tem colocado esse tema no meu coração. Eu meditando sobre essa palavra, e o Senhor ele vem falando no decorrer da semana, porque antes que a palavra ela venha chegar até você, ela primeiro passa por quem está meditando. Então a palavra do Senhor ela tem cortado primeiro em mim, ela tem primeiro me corrigido, ela tem primeiro me alimentado, ela tem primeiro me edificado, para que eu possa essa noite estar passando para a igreja. E ali eu meditando nessa palavra, o Senhor, Ele tem falado comigo sobre dependência em Deus e dependência no homem. A palavra do Senhor vai falar sobre o paralítico que ali estava há 38 anos na beira daquele tanque. A palavra vai se referir ali a pessoas, não pelo nome, mas vai se referir às suas enfermidades. Ali havia pessoas cegas, pessoas ressequidas, pessoas aleijadas, pessoas mudas, e quando o anjo descia, as águas eram agitadas, e quem fosse jogado nas águas primeiro era curado. Só que ninguém sabe dizer, irmãos, de quanto em quanto tempo as águas eram agitadas. Se era uma vez no ano, se eram 2, se eram 3. A palavra ela não vai dizer, mas vai dizer que conforme o anjo agitasse as águas, o primeiro que fosse jogado seria curado de toda a enfermidade. Só que aquele homem estava ali naquela fila à beira daquele tanque, mas ele estava dependendo do homem. Porque quando o Senhor Jesus ele vai para uma festa que tinha em Jerusalém, porque em Jerusalém tinha 3 festas durante o ano. Tinha mais, porque os judeus eles eram festeiros. Só que ali vai falar sobre a festa da Páscoa. Foi na festa da Páscoa. Tudo indica que seja na festa da Páscoa que Jesus estava indo. E ali quando Jesus chega e pergunta àquele homem, como ele tem perguntado a mim e a você essa noite,
através do testemunho da irmã que falou que foi curada do câncer no colo do útero, assim como o Senhor também me curou, assim como o irmão tem falado do testemunho dele, que está com a enfermidade. Jesus, ele tem perguntado e continua perguntando aqui esta noite: queres ser são? Queres ser curado? Mas aquele homem, irmãos, ele estava tão dependente do homem, que a resposta dele para o próprio Jesus foi que quando as águas eram agitadas, não havia homem algum que o lançasse dentro das águas. A dependência daquele homem estava no homem, porque havia 38 anos que ele estava com aquela enfermidade. Ele estava ali num lugar terrível, num lugar onde ele só via pessoas com enfermidades talvez piores do que a dele, igual a dele. E a dependência daquele homem estava no ser humano. Muitas das vezes nós estamos assim. O Senhor, ele já tem nos tirado do lamaçal do pecado. O Senhor, ele já tem nos separado. Estamos aqui, mas estamos dependendo do homem. Aleluia. Hoje em dia, dentro das igrejas, irmãos, não estou falando só essa, mas eu creio que aqui também tem pessoas assim. Tem, eu creio que tem, porque em todo lugar tem. Onde há ser humano, onde há pessoas, há problema, há dificuldades. E muitas das vezes nós estamos dentro da igreja, achando que estamos libertos, se sentindo crentes salvos, que vamos morar no céu, mas nós ainda estamos dependentes de homens. Nós ainda estamos colocando a nossa fé em coisas, em pessoas, e é errado, irmãos. Nós já somos libertos, e muitas das vezes nós estamos esperando se o pastor fizer, se o pastor orar, se o pastor me der uma revelação. Estamos esperando o irmão ou a irmã que vem pregar, que não é da igreja. Quando é anunciado, muitas das vezes a igreja enche, quando às vezes é um irmão da própria igreja, poucos vêm. Estamos esperando no homem, estamos esperando como Naamã, que Naamã, quando chega até o profeta, ele vai esperando que coloque a mão na cabeça dele, o profeta não recebe e diz: vai te lavar no Rio Jordão. A igreja tem que descer mais, irmãos. Nós temos que descer mais no jejum, nós temos que descer mais na oração, nós temos que aprender a ter o nosso próprio testemunho. Quando Jesus, ele cura aquele homem, ele diz: vai, leva a tua cama. Aleluia. Independente da dificuldade, nós temos que caminhar, nós temos que ter um testemunho. Aquela cama era para que aquele homem mostrasse que ele foi curado. Aquela cama que outrora carregava aquele homem, depois que ele foi curado, era ele quem carregava aquela cama. Mas muitas das vezes nós não queremos caminhar com nossas próprias pernas. Nós queremos depender dos outros. Só que chega um momento na nossa vida que o Senhor, ele vai nos deixar praticamente sozinhos da condição humana, mas sempre na dependência do Senhor. Tem desertos que nós temos que passar, mas não é para nos matar. É para que nós possamos aprender a ser dependentes. Para quando o Senhor disser que vai fazer, nós não venhamos colocar a nossa fé em homens. Nós não venhamos colocar a nossa fé em coisas, em pessoas que estão ao nosso redor. O Senhor muitas das vezes tem lançado promessas e nós temos olhado e temos dito: ah, mas Senhor, o Senhor tem prometido. Tu queres ser bem financeiramente? Nós só estamos esperando que venha um pregador e nos entregue chave de carro, chave de casa. Mas o Senhor pergunta: queres ser próspero financeiramente? Nós olhamos e queremos dar justificativa como aquele homem. Mas Senhor, mas há crise, mas não tem quem me ajude. O Senhor pergunta: queres ser curado? Mas Senhor, mas eu não tenho um plano de saúde tão bom, eu dependo do SUS. O Senhor pergunta: queres que o teu casamento seja restaurado? E nós sempre temos uma justificativa: mas Senhor, mas o meu marido é ignorante, mas a minha esposa é ignorante. Aleluia. Mas nós não dependemos da condição humana, irmãos, nós somos dependentes do Senhor. Do mundo a gente já saiu.
Mas a gente precisava se ajoelhar, se prostrar diante de uma imagem. Ter aquela imagem muitas das vezes pendurada no braço, no pescoço, dentro da bolsa de uma carteira. Quem não era católico, que já foi espírita ou já frequentou, precisava de ir lá e fazer vários rituais. Hoje não. Eu e você, nós temos livre acesso a falar com o Senhor. Só que, irmãos, a gente está preso. Muitas das vezes há muitas coisas. Há pessoas. Estamos lá como o católico, estamos como o espírita. Misericórdia, irmã, misericórdia mesmo. Porque tem muitas pessoas ainda dentro da igreja idolatrando cantores, idolatrando pregadores, idolatrando pastores. Tem muitas pessoas ainda dentro da igreja que não conseguem ainda falar com o Senhor, dobrar o seu joelho e conversar. Irmãos, oração é simplesmente conversar com Deus. É simplesmente conversar com Deus. Aleluia. Não existe outro segredo. O Senhor, Ele deixou, como já também foi falado aqui, uns para pastores, outros o Senhor deixou como profetas, outros o Senhor deixou como apóstolos, como juiz, como doutores. O Senhor, Ele deixou tudo bem organizadinho. E nós devemos respeitar todas as ordens, todas as posições eclesiásticas. Só que nós temos que ter a nossa intimidade com o Senhor. Nós temos que ter a nossa intimidade com o Senhor. Para quando o Senhor Ele venha querer fazer algo na nossa vida, nós temos a certeza e a dependência dEle. Aleluia. Glória a Deus. Nós não precisamos de terceiros. Só que a igreja muitas das vezes está com o coração tão endurecido, com a visão espiritual tão ofuscada, esperando no homem, esperando na situação mudar, esperando em presidentes, esperando em tudo no mundo, e não está depositando a sua fé, e não estamos muitas das vezes depositando a nossa fé verdadeiramente em quem possa fazer. E aí, com o passar do tempo, endurecendo o coração, a gente vem à igreja e a gente não gosta mais de nada. Sai murmurando, sai reclamando. Os louvores foram ruins. Hoje a pregação não falou comigo, não prestou, porque a gente só vem esperando muitas das vezes a revelação, a profecia. Só vem esperando se o culto só é bom se tiver o reteté. Eu gosto, irmãos. É bom. A profecia é boa, mas a maior profecia é a palavra. E saindo dessa forma com o coração endurecido, nós mesmos damos mau testemunho, não conseguimos trazer pessoas, não conseguimos trazer a nossa família. Sabe por que muitas das vezes nós não estamos aqui dentro, eu ou você, e não tem do nosso lado um irmão, não tem do nosso lado um esposo, não tem do nosso lado uma esposa? Porque nós não damos bom testemunho. Sabe quando nós não damos bom testemunho? Quando nós chegamos em casa e começamos a reclamar. Ah, mas eu iria buscar mais se o pastor todo culto me desse uma oportunidade. Ah, mas eu iria buscar mais, ensaiar mais louvor se a pastora me desse mais oportunidade, se a líder do grupo de irmãs me desse mais oportunidade. E ali, com os nossos familiares, eles começam ouvindo. Muitas das vezes você vê crente dentro de ônibus falando mal de crente, falando mal de igreja. E a palavra do Senhor lá em Hebreus 12:1 vai dizer que nós somos cercados por uma nuvem de testemunha. Há uma nuvem de testemunha que nos cerca. Há uma nuvem de testemunha que nos cerca. E essa nuvem de testemunha que nos cerca, nós temos que ser santos em toda a nossa maneira de viver, pois nós somos sal da terra e luz do mundo. Não basta só a gente ser crente dentro da igreja, mas passou das portas da igreja, a gente já não confia mais, a gente já não busca mais. Não adianta, não agrada ao Senhor dessa forma. Então a nossa confiança
ela tem que estar plena no Senhor Jesus. Só assim que nós alcançaremos milagre. Só assim nós alcançaremos cura. Só assim nós alcançaremos providência, libertação dentro do nosso lar. Somente dessa maneira, irmãos. Não é no nosso tempo, não é da nossa forma, é no tempo do Senhor. Eu aprendi ontem dentro de uma palavra que eu nunca tinha estudado sobre o tempo de Deus e o tempo do homem. E eu aprendi ontem que o tempo do homem é chamado de Cronos e o de Deus de Kairos. E são tempos diferentes. O tempo Cronos é o tempo cronometrado, é o tempo com data, com hora. Só que o Kairos é o tempo do Senhor. E o tempo do Senhor é perfeito, tudo acontece na hora dele, da maneira dele. É do jeito do Senhor. E aquele homem, ele passou esses 38 anos enfermo. Desde quando você está nessa situação? Quanto tempo essa enfermidade, seja física, seja espiritual? Durante quanto tempo você tem clamado, você tem buscado em homens, em pessoas, em situações que possam te favorecer? O Senhor está te perguntando essa noite: queres ficar são? Queres ser curado? É a pergunta do Senhor essa noite para a igreja. Irmãos, em 2016, onde eu passo, eu conto esse testemunho para edificar a fé da igreja. Em 2016, antes de eu me converter, eu fui diagnosticada com câncer também no colo do útero. E ali, antes de eu buscar o Senhor, eu fui buscar em coisas, em pessoas. As pessoas me convidavam e diziam: Fernanda, tem um pai de santo, um benzedor, tem um cartomante que vai fazer uma reza lá e vai te curar. Eu ia, irmãos. Eu não conhecia o Senhor. As pessoas diziam: tem um médico, tem um remédio, tem um chá. Eu ia. Eu procurei todos os meios. Só que o Senhor, ele estava chamando a minha atenção. O Senhor estava a todo momento perguntando se eu queria ficar sã. O Senhor sempre enviava pessoas para chegar até a mim e me convidar para a igreja. Mas foi o último lugar que eu recorri, foi a casa do Senhor. E quando eu recorri à casa do Senhor, eu queria fazer com o Senhor, vamos se dizer que um arrumadinho, eu queria fazer barganha com o Senhor. Quando eu cheguei na casa do Senhor, eu queria tão somente só minha cura. Só a minha cura física. Eu queria ser simplesmente uma amiga do Evangelho. Eu queria ser aquela crente que ia à igreja no domingo e nada mais. Eu não estava interessada em servir ao Senhor. Eu estava interessada em ser curada. O Senhor está falando essa noite. Eu estava somente interessada na bênção, mas eu não estava indo atrás do abençoador. E por incrível que pareça, o Senhor mesmo sondando o meu coração, porque Jesus, ele é onisciente, onipresente e onipotente, e na sua onisciência ele sonda os nossos corações. O Senhor sabia onde estava a minha intenção, o Senhor sabia o que se passava dentro de mim, e mesmo assim o Senhor, ele me curou. Para você ver como Deus, ele é tão misericordioso, ele tem as formas de trabalhar. E ali eu indo como queria, da forma que queria, no dia que queria, mesmo assim, fazendo o tratamento no Recife, o Senhor, ele me curou. Amém. Todas as portas se fecharam, todos os amigos se afastaram, só ficou eu e Deus. Depois que o Senhor, ele curou, porque ele sabe a forma de trabalhar com cada um. O Senhor, eu costumo dizer que Deus, ele tem um manual de cada um na palma das mãos. Com cada um, ele
trabalha de uma forma diferente. Com Naamã, o Senhor, ele trabalhou de uma forma que precisou mandar aquele homem descer no Rio Jordão para que ele viesse ser limpo, porque conhecia a dureza, o orgulho daquele homem. Com cada um, Deus trabalha de uma forma diferente. Comigo, Deus trabalhou dessa forma porque Ele me conhece, me conhecia e sabia do meu coração. Só que quando o Senhor Ele me curou, Ele fechou todas as portas, os amigos todos se afastaram. Começou a enfermidade mais grave ainda na minha mãe. Minha mãe foi diagnosticada com depressão, no quadro que ela tentou suicídio 3 vezes. E aí a prova financeira. E o Senhor cada vez mais apertando. E quando eu fui curado, eu disse: Senhor, eu não sei orar. Eu não sabia orar, irmãos. Eu já ia para a igreja, mas eu só ia. O meu objetivo, o meu foco só era na cura. E eu dobrei meu joelho e conversando com o Senhor, eu disse: Senhor, o Senhor já me curou. Eu já sei que o Senhor tem poder para curar. Aleluia. Cura minha mãe também. Resolve essa prova financeira. E ali eu fui conversando com o Senhor. E o Senhor, por incrível que pareça, falou comigo. O Senhor ali, eu falando com Deus, como eu já falei, oração, uma conversa. O Senhor falando comigo. E o Senhor falou comigo que de nada valia o Senhor me curar minha mãe, melhorar a minha situação financeira e eu perder a minha salvação, perder a minha alma. Não, nada adiantaria. E ali eu fiz um voto com o Senhor. Eu pedi a Deus que Ele me curasse por dentro. Eu queria ser transformada. Eu queria a minha cura espiritual. Eu queria servir ao Senhor verdadeiramente. E a partir daquele momento eu tomei a melhor decisão da minha vida. E o Senhor, Ele curou o físico. O Senhor, Ele tem poder para curar aqui essa noite. O Senhor, Ele tem poder para libertar. Mas o Senhor, Ele quer salvar. Ele quer te salvar. O Senhor, Ele quer nos fazer viver bem aqui na terra, mas Ele quer nos levar para morar nos céus. E a vinda de Jesus está próxima. Jesus, Ele está voltando, irmãos. Não há mais tempo de cochear em 2 caminhos. Não há mais tempo de estarmos depositando a nossa fé em homens. Há tempo de haver um conserto. Há tempo de nós analisarmos a nós mesmos. Colocarmos, aplicarmos a nossa fé em quem verdadeiramente pode fazer algo por nós. Aleluia, Jesus. O Senhor, essa noite, é o que o Senhor falou essa noite, comigo e com você. Pode não ter sido aquilo que você veio ouvir. Talvez você tenha saído de casa no pensamento de que vem a irmã Fernanda não faz nada que Deus Ele não permita. A irmã Fernanda é guiada, direcionada por Deus. Talvez não tenha sido aquilo que você queria ouvir, mas pode ter certeza que é o que Deus quis falar comigo e com você. Que o Senhor, Ele nos ama, que o Senhor, Ele tem interesse na nossa salvação, que o mais interessado em nos curar e nos libertar é o Senhor. Só que Ele pergunta porque Ele sabe que muitas das vezes não é verdadeiramente aquilo que nós queremos. Quando Ele perguntou àquele homem: quer ficar são? Então somente, irmãos, o Senhor, Ele sabe o que tem no nosso coração. Quando Ele pergunta, Ele sabe o porquê Ele pergunta. Muitas das vezes, quando Ele pergunta àquele homem: quer edificação? Eu fico imaginando, Ele fazendo uma pergunta: é o que verdadeiramente tu queres? Ou tu já estás acomodado nessa situação? É o que verdadeiramente tu queres? Ou tu já está acostumado a mendigar, já acostumado a esperar, depender dos outros? E o Senhor, Ele está perguntando também essa noite: é o que verdadeiramente tu queres, ou tu já se acomodasse nessa situação? Nessa situação de mendigo, de viver de migalhas. O Senhor, Ele tem coisas grandes
motivo por isso, irmãos, que o Senhor ele pergunta. Então não precisa você responder para mim. Responda para o Senhor. O que você tem colocado dentro do seu coração? Quais são as suas necessidades? O Senhor ele me fez a pergunta. Responde para Ele. O que você verdadeiramente quer da presença do Senhor? Viver de migalhas ou ter coisas grandes e firmes que não sabes? É essa a pergunta que o Senhor faz essa noite. Se queres ter coisas grandes e firmes que não sabe, aquilo que o olho não ouviu, o olho não viu, o ouvido não ouviu, é o que Deus ele tem preparado para mim e para você. O Senhor ele é o mais interessado em abençoar. Só basta você, só basta a mim tomarmos uma postura e uma decisão. É isso que o Senhor falou essa noite. Leva para casa. Faz como o salmista Davi. Guarda essa palavra na tauba do teu coração. E que ela possa produzir frutos. Que ela possa trazer para você uma verdadeira libertação. Uma verdadeira cura espiritual. Dependa tão somente do Senhor. E faça verdadeiramente um voto com o Senhor. Um voto para morar no céu. Assim eu agradeço a minha rica oportunidade de Jesus.